Falar da anistia? Ah, é legal. Vamos lá. Então vamos lá. Olha, pesquisas Datafolha. Primeiro, a sensação de segurança nas ruas durante a noite cresceu entre os brasileiros, segundo essa nova pesquisa Datafolha. Foi um aumento de 5 pontos percentuais em comparação com a edição anterior da pesquisa, feita em setembro de 2023. A pesquisa também, uma outra pesquisa, divulgada hoje, inclusive um desdobramento dessa outra, aponta que 63% dos brasileiros são contra a anistia para os responsáveis pelos ataques à sede dos 3 poderes em Brasília, no dia 8 de janeiro de 2023. Por outro lado, 31% dos entrevistados são favoráveis. E aí, William? Bom, você comete um crime, aí eu vou passar a mão na sua cabeça. Não, você está perdoado, porque na verdade você estava lutando pela pátria. Não, você invadiu uma unidade, você quebrou, você cometeu um crime e agora responde. Você sequestrou, você foi bandido. Ah, mas era em função de uma causa, não interessa. E a gente tem agora, é aquela coisa do corporativismo. Foi o que o Eduardo acabou de falar. Não, poxa, olha, criou um mal-estar, coitado do coleguinha. Pô, ele é ladrão, ele é bandido, ele é miliciano, ele mandou matar, então ele tem que tomar uma cadeia. E no caso do cara que foi para 8 de janeiro e foi destruir o patrimônio público, ele precisa ser responsabilizado sim. Até porque nós estamos pagando todas aquelas reformas, por mais que eu não concorde com o tamanho luxo. Porém, tenho que dizer isso. Mas cometer um crime... Nada de passar a mão na cabeça, amiguinho. A regra do jogo está bem clara. E aí, Eduardo, essa possível anistia, quando pergunta isso para os brasileiros, sei lá, 60% contra. Sobre a rua, é claro que nós estamos com medo, porque a rua, os olhos da calçada, a calçada são os olhos da rua. Se a rua está deserta, dá medo. Hoje a rua não apenas está deserta, mas quando tem alguém numa situação de rua que você não sabe se é alguém que merece a nossa compaixão, se para arrumar uma droga ele faz qualquer coisa com a gente, nos mata, né? Não faz muito tempo, um médico estava passando na Ceará ali com Santa Rita Durão, com Inconfidente, e perto do supermercado. E um morador de situação de rua pediu um dinheiro, não deu, ele passou uma navalha na perna, cortou a veia, o médico morreu lá. Bem, eu tenho medo de dia, imagina de noite. Agora vamos para a anistia. Eu mantenho a minha posição do dia 9 de fevereiro. Para 200 que financiaram, que organizaram, que quebraram, sem chance de anistia. Para 1.000 idiotas que estavam lá, a compaixão. E aí, Marcelo, duas pesquisas aí, ou pelo menos 2 pontos de uma mesma pesquisa, uma falando sobre essa questão da insegurança e enfim, passa no centro, Afonso Pena, gente, 8 horas, 8h30 da noite, vocês vão ver se dá sensação de segurança ou não. E também essa questão da anistia, que os brasileiros, pelo menos a grande maioria, contra. Eu tô com a maioria nos dois temas, né, Júnior? Eu realmente sinto também que tá piorando bastante a questão da sensação de segurança mesmo nas ruas. Tem ficado em Belo Horizonte, tem ficado cada vez mais preocupante, e também concordo que não tem que ter anistia, né? Quem quebrou, quem depredou, né? Então, e tá tudo muito filmado, tá tudo muito bem documentado, né, em relação ao 8 de janeiro. Quem depredou os prédios públicos tem que pagar por isso, né? E o Supremo está fazendo esse julgamento, né? Várias pessoas estão recebendo penas bastante duras. O que a gente não pode deixar de ressaltar é que estão tendo alguns casos que são muito questionáveis. Quer dizer, o morador de rua, né, Geraldo Felipe, que foi incluído entre os réus que depredaram os prédios públicos, ele acabou de ser absolvido. Eles não conseguiram comprovar. Ele morava ali perto dos prédios, né? E simplesmente foi incluído, né, entre os agressores. Ele estava na rua, entrou no bolo. Ele foi preso, né? Depois, ali perto da rodoviária, parece, de Brasília, nem estava tão perto assim dos prédios que foram depredados. E esse senhor, né, morador de rua, ficou 11 meses preso, né? Esse senhor não teve anistia, ele ficou 11 meses preso sendo acusado de uma coisa que ele não fez. Então, eu concordo que a gente não tem que anistiar ninguém que depredou prédio público, mas tem que ter um pouco de cuidado para esse grito de sem anistia não virar apenas uma questão de demagogia política. Né, conseguir... O caso do morador de rua, Marcelo, não tem nada a ver. Foi um erro do Estado e o Estado tem que pagar. E quantos casos nós temos aqui no Brasil de pessoas que são julgadas, condenadas, também depois descobrem que o cara é inocente. Mas ele tem tudo a ver. E aí ele tem que receber uma indenização do Estado. Ele tem tudo a ver, William, deixa eu te explicar. Porque quando você cria, né, essa ideia do sem anistia, do jeito que está sendo falado, pega todo mundo. Até como uma forma mais, uma bandeira política de
incentivar os ministros a punirem de forma, talvez de forma até exagerada, você acaba colocando pessoas que não têm nada a ver na situação. Isso aconteceu muito na Lava Jato também, e parece estar acontecendo agora no caso do 8 de janeiro. Então, o sem anistia, ok, eu acho que a maioria concorda, eu concordo muito também, mas tem que tomar cuidado para não ter exagero e não ter uso político. Mas a lei tem que ser respeitada, não é isso? Exatamente. É ponto. Mas então não tem nada a ver com anistia. Lei é lei. Um homem que não participou de uma depredação, não participou, ficar 11 meses preso e depois ser considerado inocente, isso é a lei? O Marcelo, Então a lei não está sendo respeitada. O Marcelo está tentando dizer... Mas você está pegando uma exceção também e jogando para o... Mas é uma exceção que a gente Teve conhece. um erro ali, vamos falar do erro. mas- e outra coisa... mas é o que tá Marcelo preso. Mas, Júnior, quantas exceções podem acontecer que a gente não sabe? Mas o Marcelo está falando o que eu estou falando desde o começo. Aquelas 1.100 pessoas, eu estou arredondando 1.100, elas não têm a mesma culpa, gente. Elas não tiveram o mesmo ato, a gradação. Sim. Então, o que o Marcelo está dizendo é o que eu digo. Tem que ter julgamento diferenciado caso a caso. Ontem, por exemplo, um negócio me preocupou. Eu fiquei sabendo que militares da cúpula do Distrito Federal, à época, ganharam liberdade. Sim. Eu quero mão pesada é para quem é a cabeça que estava em cima. Mas eles Edu, estavam conscientes. mas agora eu vou discordar de você, Data Vênia. Um dos militares que estavam sendo presos, o cara apanhou lá na manifestação. Um dos coronéis que foi preso, né, que ficou vários meses preso, ele saiu da manifestação, saiu dos atos sangrando. E mesmo assim foi preso. Isso não é justiça. Mas isso reforça o que nós estamos falando. Tem que olhar caso a caso. Porque quando fala, soltaram um coronel da PM ou do Exército, eu falei, pá. Agora, aquela dona doidinha que estava lá, tadinha, com a bandeira do Brasil nas costas, que entrou de gaiato na vida, 17 anos, é covardia. O que precisa ser dito é que muita gente que está pedindo anistia agora para esses criminosos que quebraram e depredaram é o mesmo grupo político que fala que bandido bom é bandido morto. Então, por que dois pesos e duas medidas, né? Cometeu um crime, se cumpra esse crime. Tem erros, tem exceções? Tem exceções. Vamos tratar as exceções como as exceções. Mas a grande parte ali quebrou o patrimônio público. E tem muita gente também que está brigando contra qualquer possibilidade de anistia, mas que está aí viva no Brasil por conta da anistia. Que voltou ao Brasil por conta da anistia. Mas no caso do 8 de janeiro, é possível delimitar o que cada um fez, Júnior. Não, tem tudo filmado, tem câmera em todo lugar. Tirando sim. no Ministério da Agora, Justiça... anistia, não. Tirando no Ministério da Justiça do Dino, que as imagens, né, não vieram à tona, tem imagem em todos os cantos ali em Devido Brasília. processo legal, gente. Está culpado? Cumpre. Não tem Sim, que mas o anistia. problema aqui é a caneta pro bem ou pro mal. Ela usada de forma intencional, com viés político. Aí que é o problema. Depois daquele caso do Daniel, o quê? Alves. Silveira? Silveira. Daniel Silveira, eu me permito questionar. Porque um só ministro, Alexandre Moraes, ele fez o boletim, fez o inquérito, fez a denúncia, Ele é a vítima. Ele é a vítima. Ele é o que investiga, o que julga. acusou, sentenciou e mandou prender. Vamos embora rezar ou não? Sexta-feira da paixão. Vamos rezar Papai do para céu um nos país protege. justo, né? Vamos rezar, porque é só assim que vai resolver. Ponto final no nosso Conversa de Geração, que teve os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos e Marcelo da Fonseca.